Fala galerinha, como é que vocês estão? Mais um dia, mais uma caminhada filosófica, mais um papo de boteco, mais uma expedição no meio aqui do parque. Aqui bonito, parquinho, casinha no meio das árvores. Enfim, vamos que vamos. O que me traz aqui para trocar com vocês é o corpo fala. As palavras não dizem 100%, agora as partes do corpo complementam a comunicação. As fragmentações que o ser, o indivíduo sofre quando não concorda com ele mesmo. Isso é bem interessante, né? É como se houvesse uma pessoa que é uma só, como por exemplo eu, mas num lance um tanto esquizofrênico, devido a algum conflito interno, esse ser se fragmenta em algumas partes. E daí, muitas vezes, há uma interação entre essas partes. Algumas vezes, no caso do vídeo que eu vou mostrar agora, uma interação conflituosa. É como se alguém quisesse dizer uma coisa que está contra o próprio princípio, ou seja, não sei nem como nomear isso, a própria valoração dessa pessoa. E quando ela ainda assim tem uma grande motivação para dizer isso que vai contra ela mesma, ela cria ali um split, né? Ela quebra ali esse ser que ela é, e daí ela comunica essa coisa que é indevida, que vai contra ela mesma, porém essa outra parte, esse outro fragmento se lamenta, se sente de isso estar sendo comunicado e ele se expressa, né? E daí, por isso que eu falei agora há pouco, né? O corpo fala, a comunicação verbal, as palavras não são 100% da comunicação e as partes do corpo acabam que comunicam o restante, que aquelas palavras não estão conseguindo. Então você vê gestos muitas vezes, isso é muito comum, né? É comunicação... como é que é aquelas... Enfim, tem um monte de escolas aí, de tradições que tratam dessas coisas, né? Programação neurolinguística, estudos de neurociência, enfim, coisas... comunicação corporal, linguagem corporal, muito trata disso, né? Daí tem aquelas coisas, você olha para o lado esquerdo, quando você tem uma determinada intenção enquanto comunica uma coisa, ou olha para o lado direito, ou coça, ou enfim, um monte de coisa. E nesse vídeo específico é o movimento, né, que enfim, muita palavra. Eu vou mostrar o vídeo e daí depois a gente continua a conversa. Vamos lá. Célula sanguínea. Você tem uma lesão. Você tem uma célula danificada, e aí essas células brancas do sangue vêm e encapsulam a célula danificada, liberando espécies reativas de oxigênio que roubam elétrons e destroem a célula danificada. Se a inflamação é a causa de todos esses problemas de saúde, então eu sei que a falta de aterramento é a causa da inflamação, porque se o corpo estiver aterrado, você não pode ter inflamação. Eu tinha uma paciente de 90 anos que estava com doença arterial periférica. Quando eu descobri o aterramento pela primeira vez, pensei, não vai fazer mal a ela, mas provavelmente também não vai ajudar. Então eu dei a ela um lençol de aterramento e pedi para ela dormir nele por uma noite. Ela também estava com dificuldade para dar uma forenha, e essa é uma senhora que jogou tênis por 70 anos e simplesmente não conseguia lembrar como bater. No dia seguinte, ela não teve mais dificuldade nenhuma. Aí eu disse, definitivamente tem algo aqui. Em todos os meus anos na área de dispositivos médicos, nunca vi uma resposta como essa de nenhum medicamento ou aparelho. Hoje ela tem 94 anos. A gente joga tênis 5 ou 6 vezes por semana. Ela leva uma vida totalmente ativa, limpa a própria casa, faz praticamente... Enfim, o vídeo é esse, e a parte que eu me refiro com essa relação de fragmento do indivíduo, ou que se intenciona comunicar, porém
uma parte de você reconhece que seus princípios não estão de acordo com isso, e ele se manifesta também durante a comunicação. E a comunicação verbal teria esses dois elementos, né? Essa motivação opositora com relação ao próprio valor da pessoa, o próprio princípio, mas ainda assim comunica isso a si mesmo. Mas daí aquele outro fragmento permanece e se manifesta no meio da comunicação. E daí tem a ver com como esse fragmento antagônico se manifesta, tem a ver com os movimentos do corpo, das partes do corpo, que estariam indicando que aquela mensagem não está de acordo com o posicionamento, os princípios, os valores dessa pessoa enquanto um ser íntegro. Mas já como ela se fragmentou, ela fala uma coisa e essa outra parte dela se manifesta. O interessante aí é que essa manifestação foi bem na hora que ela fala uma coisa. Eu vou passar o vídeo novamente. E queria até deixar aqui, né? Ninguém é obrigado a falar inglês e esse vídeo está em inglês. Eu acredito, com certeza, se você colocar as legendas do YouTube em português, essa parte que a pessoa fala inglês vai ser traduzida para o português nas legendas. Enfim, vai em configurações, escolhe ali legendas, tradução automática, português. Daí você tem as legendas em português, certo? Daí a parte exatamente que eu me refiro é quando ela está falando uma coisa bem interessante aí, que é sobre o fato de você equilibrar as cargas elétricas do seu corpo. E basicamente a ideia é que quando você acumula muita energia eletrostática no seu corpo, isso pode trazer doenças. E daí ela fala o nome de um monte de doenças ali que estariam relacionadas ao desequilíbrio dessas cargas elétricas no corpo, né? Eu particularmente eu acredito nisso, né? Até falo para vocês assim, uma coisa que eu gosto de fazer é tirar os sapatos e andar descalço mesmo para até mesmo equilibrar essas cargas elétricas. Isso para mim é muito bom e fundamental. Mas dizer que isso é o elixir de todos os males é ignorar que uma das empresas mais ricas do mundo é a Nike e a Adidas. Se andar descalço fosse o elixir de todos os males, a Nike e a Adidas iam à falência. E se andar descalço fosse o elixir de todos os males, uma das empresas mais ricas de São Paulo não seria o Hospital Albert Einstein, tampouco o Sírio-Libanês. Sírio-Libanês em questão, uma vez eu vi uma senhorinha que estava na UTI ali, entrou um tiozão lá, ela estava dormindo, o tiozão fez assim: ei, acorda, ei. Tá tudo bem com ela. Ele assinou um papelzinho e foi embora. Essa assinada de papelzinho custou cerca de 10 mil reais. Sabe? Eu lembro que o que estava sendo gasto ali com essa senhorinha na UTI, enfim, desculpa, eu tô fazendo um paralelo aqui, mas vamos que vamos. O que se gastou foi toda a herança de uma vida de trabalho dessa senhorinha e de seu respectivo companheiro, e que eram pessoas, para estar no Sírio-Libanês, não eram pessoas ali que vendiam o almoço para comer a janta. Eram pessoas da mais fina estirpe. E eles estavam gastando nessa estadia na UTI, as economias de uma vida inteira de trabalho que não é trabalho da gente que pega o busão para ir para Sé e depois voltar para casa. É um outro trabalho. E flipem, ou melhor, pasmem, né? 10 mil reais para... Oi, tudo bem? Acorda aí. Tá dormindo? Tá tudo bem. Assinar um papel e ir embora. 10 mil. Ou seja, voltando para o nosso assunto, se pisar na terra fosse o elixir de todos os males, essa senhora jamais teria levado uns tapas na cabeça, não existiria o Sírio-Libanês e tampouco tapas e socos na cara de uma senhora de 80, 90 anos custariam 10 mil reais, né? Então, enfim, a gente tem esse mundo porque justamente as coisas são um pouco mais complexas do que simplesmente sair pisando na terra. Mas, volto a dizer que eu particularmente gosto de pisar na terra e acho que isso é muito importante. Como se fosse um aterramento das cargas elétricas, eletrostáticas que está no seu corpo, né? Isso deve ser bom. Eu me sinto bem.
Mas enfim, voltando pro vídeo, ela afirmando ali que a senhorinha que tinha um caso clínico que era complicado, que enfim, ela mesmo fala ali, era um caso clínico que não estava tendo solução pelos meios convencionais da medicina alopática. Mas daí ela ofereceu para essa senhora esse grounding, né, esse aterramento dessas cargas elétricas que estão em excesso no corpo, e parece que isso foi a solução. Só que o ponto é que ela mesma discorda disso. Ela mesma, quando afirma isso, vendendo pra gente que grounding é o elixir, ela encontra esse fragmento nela mesma, que é fruto de quê? De estudar um montão de anos, de ter uma posição relativa a esse caso clínico dessa senhora que joga tênis e tal, e diante do fato de que ela estava recebendo dinheiro, ou ela mesma estava querendo divulgar um produto relacionado ao grounding, né, ao aterramento das cargas, ela ali se viu diante do fato de que eu preciso vender isso, porém agora eu vou falar uma coisa que está contradizendo a minha disposição, a minha posição, os meus princípios. E isso fica bem interessante, que ela não fala isso. Ó, galera, eu estou contradizendo minha posição, meus princípios. Em nenhum momento ela fala isso. Mas o corpo dela, uma vez que o ser dela estava fragmentado, o corpo dela se manifesta. Então parte dela fala: a doença dessa senhora foi curada por causa do grounding. E parte dela faz assim, né? Tô exagerando um pouco aqui, mas foi mais ou menos isso, né? Ou seja, ela falou uma coisa, a solução foi grounding, e na sequência ela fecha a boca. Ou seja, deixando claro que, tipo assim, sabe aquele lance, você fala uma besteira, blá blá blá, vem a sua mãe e dá um tapa na sua boca, e você tipo põe a boca pra dentro, pelo tapão que sua mãe deu na sua boca quando você é criança. Enfim, criança da década de 80, né? Hoje acredito que se sua mãe dá um tapa na sua boca, ela pode ir ali junto com traficantes de drogas, estupradores e assassinos na cadeia mais próxima da sua casa. Mas enfim, nos meus tempos, eu sou oitocentista, né, de 80. Quando a gente falava uma besteira, a mãe dava um tapão na boca, a gente fazia alguma coisa assim, sabe? Então, enfim, essa foi a dimensão cultural que eu vivi e com a qual eu fui criado. E eu acredito que essa senhora também, por ela ter tido essa reação diante de ter falado uma besteira e fazer assim, é sinal de que essa sinalização de dar um tapão na boca quando se fala uma mentira, uma besteira, é algo que fez parte ali do contexto de construção da consciência dela. Enfim, muitas delongas, acho que já me excedi um pouco. Vamos aí ao vídeo, o momento que ela fala a fragmentação do próprio ser dela, né? Seen in my 3 decades in public health and my 2 decades in clinical trials. When you're grounded to the earth, your body voltage drops instantly. E está exatamente aqui. We attribute this to the grounding. Outra This vez. is the biggest development I've seen in my 3 decades in public health, and we attribute this to the grounding. This is the biggest development I've seen in my 3 decades in public. This is the biggest development. We attribute this to the grounding. This is the biggest development I've seen in my 3 everything for herself, and we attribute this to the grounding. This is the biggest development I've seen in my 3 decades in public health and my 2 decades in clinical trials. Está lá. When you're grounded to the earth. E pode ser também que eu esteja, né, falta do que fazer e vim aqui pro mato para ter alguma ocupação, para não ficar em casa ali coçando o saco. Mas me parece um pouco contundente e, enfim, vale a pena, na minha opinião, vale a pena colocar isso em prova aí na nossa rotina e ficar atento a esses detalhes. Melhor do que descobrir que aquela pessoa que parecia um gênio ou uma pessoa muito atraente é um estelionatário, mas na sua conta bancária já tem uma dívida de 100 mil reais. Então melhor do que isso é você começar a se atentar, é claro, com muito relaxamento, muita tranquilidade,
né? Não ficar naquela, onde está se movendo, né? O olho está olhando para a esquerda ou para a direita, a boca está fechando, o que está acontecendo? Não exatamente isso, mas com muita tranquilidade, estar mais atento. E quando você estiver diante de alguém muito sedutor, muito charmoso, falando coisas bonitas, você não se envolve só com aquela fala, mas você se envolve também com os detalhes da reação do corpo daquela pessoa, enquanto ela está divulgando para você os propósitos ou as intenções dela, tá bom? É isso aí, galera, mais um conteúdo que a gente dispõe, que seja